Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema difícil, porém necessário na vida do cristão. Nós vamos falar sobre humildade. Eu já falei sobre esse tema muito tempo atrás, logo no início do meu canal, mas hoje, através das provações que eu tenho passado, da experiência na vida cristã, eu venho falar sobre esse tema novamente, porque eu creio que assim o Espírito Santo, ele me tocou para falar sobre isso. Meus irmãos, antes de começar o assunto, eu queria fazer aqui um convite a todos vocês a conhecerem o canal da irmã Kátia. A irmã Kátia, que tem, não é a Kátia Rosa de Saron não, gente, é outra Kátia, que a Kátia Rosa de Saron é bênção, né? Eu tenho acompanhado os vídeos da irmã Kátia Rosa de Saron, eu tenho percebido que ela evoluiu muito, né? Hoje eu entendo qual é o conceito que ela defende nos vídeos, que eu achava que era fofoca, né? Apesar que tem uma certa fofoquinha, mas ela combate sim muitas heresias, é um canal de denúncia contra heresias. Mas esse outro canal que eu venho falar é da irmã Kátia com K, que ela era da sã doutrina de usos e costumes. Então estou fazendo o convite aqui a todos vocês que não conhecem o canal dela, que visitem e se inscrevam no canal dela, porque ela, assim como eu, ela seguia a sã doutrina de usos e costumes do jugo pesado, a qual dá muita ênfase nessa questão de experiências de céu e inferno. E hoje ela está na mesma linha que eu de defender somente a Bíblia Sagrada. Eu não vou dizer que, né, porque isso aí não saiu da boca dela, falando para mim que ela defende a sã doutrina bíblica, se ela ainda está nos usos e costumes. Eu sei que ela está no processo de santificação do corpo, mas ainda não foi falado, né, através da boca dela oficialmente que ela segue essa sã doutrina bíblica. Eu falo de mim, que eu sigo ainda os usos e costumes, porém eu prego a sã doutrina baseada na Bíblia, não nessa questão de experiências, arrebatamentos de céu e inferno, não. Toda a nossa confrontação é através da Bíblia Sagrada. Então eu convido todos vocês a se inscreverem no canal da irmã Kátia, porque ela é igual eu. Nós dois saímos dessa sã doutrina dos usos e costumes, baseado em experiências e revelações, e hoje nós dois pregamos somente a Bíblia. Só que o meu canal é de sã doutrina bíblica, aplicado somente à palavra de Deus. E ela perdeu muitos inscritos, meus irmãos. Eu conversei com ela no particular, ela me disse que perdeu muitos inscritos porque muitos não conseguiram compreender o perfil agora do canal dela. Eu perdi alguns inscritos também, mas ela teve uma queda mais considerável de queda de inscritos. Aí eu convido vocês aí no canal da irmã Kátia para conhecerem o trabalho dela e apoiarem. Amém, meus irmãos? Então hoje eu vim falar sobre um assunto importante para todos nós que somos cristãos e filhos de Deus, sobre humildade. Mas antes de falar sobre humildade, eu vou ler aqui a palavra. Eu vou ler a palavra aqui para a gente fazer as nossas considerações. Meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 19 ao 24. Capítulo 2, versículo 19 ao 24. Vou mostrar para vocês, está sublinhado de amarelo aqui. Nos diz assim, meus irmãos. Vou pegar do 19. Eu poderia pegar do 18, mas eu vou pegar do 19 ao 24, viu? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas,
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Decorem esse versículo aqui, ó, o 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Continuando. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padeciam, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Madeiro aqui é a cruz, viu, gente? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu vou tornar a repetir aqui para que venha fazer essa captação na mente aqui, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então tá falando aqui o quê? De pessoas que de forma injusta elas recebem afrontas, recebem padecimentos, agravos, pessoas que recebem perseguições, são injuriadas, né? Principalmente injustamente. Isso é agradável a Deus. Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas olha o que fala. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então é agradável a Deus quando a gente faz o bem e mesmo assim nós somos caluniados, perseguidos, julgados. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pesadas. Então aqui está falando que a gente tem que seguir a Cristo, seguir ao modelo de Jesus Cristo, né? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca achou engano. Então a palavra ela não mente. Cristo não cometeu pecado e da sua boca nunca saiu erro. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Então, quando Cristo estava sendo padecido, ele não se vingou, ele não retrucou. Ou seja, ele estava sendo injuriado, né? Mas ele não abriu a boca para contestar. Ou quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que forte isso aí, né, meus irmãos? Agora eu vou pegar aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, cujo título é Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aqui, ó. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ora, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traíste, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Eu vou ler aqui agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 4 e 5. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 4 e 5. Nos diz assim: Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe.
Ô, gente, eu tô tentando gravar, mas tem um barulho de um cachorro que tá atrapalhando demais. Esse cachorro só late quando eu começo a falar. Não sei se vocês perceberam. Mas é assim mesmo, Deus está no controle. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito enfática em dizer que o Senhor Jesus Cristo nunca pecou, que ele era perfeito. E isto foi uma condição necessária para que através dele, através de Jesus Cristo, fosse concedido na cruz do Calvário o sacrifício perfeito para nos livrar da condenação do inferno e para que nós tivéssemos acesso ao Pai e à salvação. Então, sabendo disto, meus irmãos, a respeito que Jesus nunca pecou, nunca saiu engano da boca dele, o que acontece? Na palavra, o Senhor Jesus sempre nos exorta a sermos e a buscarmos a humildade. Jesus nos disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, uma das maiores características de Jesus, além do amor e misericórdia que ele tinha para com as pessoas, ele era humilde. Ele era humilde. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a soberba precede a ruína, a altivez, né? Então, sempre a palavra nos orienta para nós fugirmos da soberba, né? Que Deus não se agrada dos soberbos, mas sim dos humildes. Eu não lembro aqui, mas está na palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Deus sempre chamando a nossa atenção para nós fugirmos da soberba e sempre buscarmos a humildade. Aí muitas vezes a gente questiona, mas como saber que eu estou andando na humildade? Como saber que eu sou humilde? Porque muitas vezes eu faço coisas que o Senhor Jesus pede na própria palavra. Nós sabemos que Jesus, ele é o modelo perfeito para nós seguirmos, principalmente de humildade. Porém, nós devemos levar em consideração que Jesus nunca pecou. Então, em si, ele não precisou demonstrar a nós todos muitas características que estão em nós, que nós ainda precisamos consertar. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Como Jesus nunca pecou, e ele é a perfeição e a humildade, então quando a gente executa muitas das coisas que ele pede, nós já estamos nos caminhando para a humildade, nós já estamos deixando de lado o orgulho, a soberba e caminhando para a humildade. Porém, como todos nós carregamos o pecado de Adão, todos nós já temos o erro, o pecado na nossa carne por conta de Adão, a nossa condição de soberba e de arrogância é muito maior do que muitas vezes a gente pensa e que a gente subestima. Meus irmãos, a humildade, em primeiro lugar, nenhum de nós pode dizer que é humilde. Quem tem que enxergar essa característica em nós são outras pessoas. Porque só do fato, se eu me apontasse e falasse que eu sou humilde, eu já seria soberbo. Porque quem tem que enxergar isso em nós são as pessoas. E as pessoas, elas têm uma observação, as pessoas, elas conseguem discernir, né? Aquelas pessoas que são soberbas, aquelas pessoas que são humildes ou caminham para a humildade. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que quem observa as nossas características, esses pormenores em nós são as pessoas. Nós nunca podemos chegar e falar, eu sou humilde, principalmente essa questão de humildade. Você nunca pode chegar e sair de sua boca que você é humilde. Você tem que pensar o seguinte, que você tem que buscar a humildade, mas você se declarar humilde, você já não é humilde nesse ponto. Olha que interessante, porque a humildade é um dos atributos mais difíceis de serem conquistados. Muitas pessoas confundem humildade com condição social. Então tem gente que acha que toda pessoa fraca economicamente, fraca de dinheiro, fraca de economia é humilde e que pessoas ricas e estudadas são arrogantes. Então isso aí já é a primeira desmistificação, o primeiro erro que a gente tem que combater. Que humildade nada tem a ver com condição social de ninguém.
Não é porque a pessoa é rica que toda pessoa rica é arrogante e que toda pessoa humilde, toda pessoa simples financeiramente, pobre, ela é humilde. Então a primeira coisa que a gente tem que combater é isso. Humildade vai muito além disso. Uma das primeiras características que uma pessoa demonstra humildade é quando ela reconhece o quão fraca ela é, o quão miserável no sentido assim. Pessoas humildes, elas sabem e elas têm consciência que elas não sabem de tudo. Então já é uma característica de humildade que nós devemos buscar. Toda pessoa humilde, ela sabe que no fundo ela não é entendida de todos os assuntos e ela sabe que sempre precisa aprender. Sempre ela vai precisar aprender. Ela nunca é dona da razão. Ela nunca é dona de tudo. Outra característica de pessoas humildes, elas são receptivas para aceitar conselhos, exortações. Então, pessoas que elas têm uma recepção para receber conselhos, mesmo que às vezes ela não concorde, mas ela sabe receber conselhos, exortações, isso é uma característica de humildade. Porque o que acontece, meus irmãos? Tem muitos cristãos que eles gostam até de usar argumentos e citações bíblicas para tentar fazer essa blindagem, até para defender sua soberba, mas eles não percebem. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu confesso que eu já caí nesse pecado da soberba espiritual, não a soberba social de querer me achar maior do que muitas pessoas, não. Mas aquela soberba espiritual de querer me achar muito santarrão, de achar que eu era mais digno, né, do que muitas pessoas. Por quê? Porque andava em busca de uma santidade que muitas vezes estava mais me prejudicando do que ajudando. Porque é o que eu falo. Quando a gente olha essa questão que a salvação vem de Jesus e que todos nós somos pecadores, para nós evitarmos de cair nesse perigo da soberba espiritual é muito menor do que a gente achar que a gente é o tal, que a gente é alguma coisa para Deus e como se o sacrifício de Jesus não valesse nada. Então antes eu tinha uma certa visão a respeito, né? Principalmente quando eu estava imerso nessa sã doutrina dos usos e costumes, eu via o sacrifício de Jesus como se não fosse o suficiente. Hoje não, hoje eu já olho que é só através de Jesus que nós conseguimos o perdão e a salvação. Que todos nós somos pecadores, miseráveis e que carecemos da misericórdia e do amor e do cuidado de Jesus para conosco. Claro que isso não vai nos isentar de buscarmos a Deus em oração, na leitura da palavra e tal. Então, meus irmãos, muitas vezes, quando eu estava sobre essa soberba espiritual, o que acontecia comigo? Quando alguém vinha me dar um conselho, qual era o primeiro pensamento que vinha na minha mente? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Lá o Salmo 1, que é bem conhecido. Então, olha o que fala aqui, ó. Então, sempre vinha na minha mente isso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então toda pessoa que ela tem uma soberba espiritual, ela sempre vai ter o Salmo 1 na cabeça. Por quê? Porque a soberba não permite ela escutar outros conselhos, outras visões, outras análises. Entendeu? Então muitas pessoas soberbas utilizam muitas vezes até da própria palavra para defender a sua soberba, sabendo que essa pessoa não está fazendo esse artifício. Então, às vezes, ela está num grau de cegueira que ela não consegue enxergar, que ela utiliza da própria palavra para defender a sua soberba. Então, no passado já aconteceu muito isso comigo. Vinha pessoas ímpias que me davam conselho, aí eu fingia que escutava, mas depois eu ficava sempre na mente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Sempre vinha o Salmo 1. Mas depois eu fui ver, meus amados, com o tempo, eu fui analisar que muitos conselhos que algumas pessoas, mesmo no mundo, me deram foram benéficos. Porém, a minha soberba, a minha arrogância espiritual
atrapalhou para que eu tivesse discernimento de analisar. Então, uma das grandes características de humildade é isso, é a gente saber escutar as pessoas, nunca achando que a gente é o dono da razão, porque pessoas têm opiniões diferentes, a gente escuta. Depois a gente vai filtrar se é válido ou não para as nossas vidas. Outra característica de humildade também é saber que nós temos limitações. Toda pessoa humilde, ela nunca vai querer provar nada para ninguém, porque ela não precisa. Agora, pessoas que são frustradas, pessoas que são inseguras, pessoas que têm uma soberba para se autodefender, não. Essas pessoas a todo momento elas querem provar para outras pessoas o quão importante elas são, né? O valor que elas têm. Isso não precisa provar nada, porque, igual eu falei, pessoas humildes elas não se preocupam de uma forma tão escancarada com que os outros pensam a respeito dela. Então é uma característica de humildade, é uma grande característica de humildade. As outras pessoas podem estar falando o que for dela, mas ela tem aquela consciência para com Deus e ela dá satisfação principalmente a Deus, porque muitas calúnias se levantam. Tem gente que é tão invejosa que vai levantar calúnia para você, mas se você é humilde o suficiente e está buscando a Deus e sabe da sua conduta, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Agora, se você se preocupa querendo mostrar, né, para as outras pessoas os seus valores, as suas aptidões, é porque você ainda não compreendeu o que é humildade. O que é humildade? Outra característica também, toda pessoa humilde, as pessoas humildes, elas têm uma grande chance de vencerem na vida, de se destacarem na vida, porque são pessoas que elas se adaptam e se acostumam a qualquer circunstância, porque as pessoas soberbas, elas nunca vão aceitar passar por privações. A verdade é essa. As pessoas soberbas, elas nunca aceitam passar por momentos difíceis, né? Ela questiona, ela murmura, mas as pessoas humildes não. Elas ficam chateadas, mas elas aceitam. Elas aceitam, né? Principalmente na presença de Deus. Elas aceitam a ação do Espírito Santo. É dolorido? É, meus irmãos. Eu falo por mim porque eu vou ser sincero, eu não gosto de ser provado. Eu acho que ninguém gosta de ser provado. Mas eu já percebi que através de muitas provações que Deus colocou na minha vida, houve uma lapidação do meu caráter. Houve uma lapidação do meu ser. Então, muitas vezes, a provação ela vem, ela nos machuca. Ela move com o nosso ego. Porque o ego está muito a ver com soberba. Pessoas que têm um ego exaltado, elas ainda têm um grau de soberba muito forte. Mas a partir do momento que Deus começa a apertar, porque Deus já me provou e me prova até hoje. Eu passo umas provações muito fortes, muito fortes. Eu já fiz orações, nas minhas orações eu já questionei a Deus, mas Deus sabe por que muitas vezes, né, a gente precisa ser provado. E eu sou provado muito nessa área financeira, que é uma das piores provações que tem. É a área financeira. Então, meus irmãos, às vezes bate aquela chateação, né? A gente questiona, meu Deus, por que o Senhor está me provando de uma forma tão dura, de uma forma tão complicada, mas lá para frente a gente vai entender. Muitas vezes a gente não aceita, mas quando vem essa provação que começa a mexer com o nosso ego, é porque Deus está começando o quê? Ele está tirando, amassando ali, né? Ele está mexendo com o nosso eu, ele está tirando ali aquelas coisas que nos prejudicam, até mesmo para a gente aprender e enxergar mais as Escrituras. Porque, como eu disse, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de humildade. E quando nós nos aplicamos a seguir os mandamentos de Cristo Jesus, nós já estamos caminhando a muitos passos largos, mas muitas vezes ainda Deus vai tratar, né, no nosso interior. E eu vou falar outra, gente. Quando a pessoa ela tem um discernimento, Deus ainda outras pessoas para tentar abrir os nossos olhos com sinais. É aí que a gente tem que ter o discernimento.
né? Porque Deus usa pessoas. A gente olha aqui na palavra, e é bíblico isso, gente. A gente olha na palavra que Deus usou pessoas para alertar os heróis da fé, essas pessoas, principalmente no Novo Testamento. Deus usou pessoas para que viesse trazer um livramento, para que viesse trazer um socorro, uma ajuda. Então a gente tem que ter o discernimento até para perceber isso quando Deus usa pessoas. Isso é uma característica de humildade, mas a pessoa quando ela está num grau de soberba, não. Então Deus está usando pessoas para alertar aquelas pessoas, mas a soberba na vida do indivíduo está tão grande que ela não consegue enxergar. A pessoa não consegue enxergar. Deus está usando um e falando: meu irmão, você está caminhando por um caminho de buraco, só que a pessoa despreza. Aí Deus vai lá e usa outra pessoa: meu irmão, cuidado com isso que você está fazendo. Aí a pessoa vai lá e despreza. Deus usa outra pessoa para vocês verem como é que é a misericórdia de Deus. Isso a pessoa tem que ser humilde para reconhecer. Pessoas soberbas não conseguem enxergar isso. Mas as pessoas humildes, o que Deus faz? Deus, pela misericórdia, ele vai usando um, vai usando o outro, e às vezes a pessoa tá esnobando aqueles conselhos, né? Mas Deus usa um, a pessoa esnobou. Deus está usando o outro, a pessoa esnobou. Deus está usando o outro e a pessoa está esnobando, está desfazendo, né? Por quê? Porque a soberba na vida dessa pessoa está tão alta que ela não tem esse discernimento. Ela não tem aquela consciência de falar: ó, já é o segundo aviso que eu estou recebendo, né? Vou contar um breve testemunho aqui rapidinho, aqui para finalizar. Meus irmãos, eu pensei em vender meu carro aqui, né, para juntar um dinheiro até para pagar umas dívidas. Eu pensei em vender meu carro. E eu ia vender meu carro a um preço muito abaixo do que eu comprei, até mesmo por questão de juntar. Aí olha para vocês verem o que aconteceu. Apareceu uma pessoa querendo comprar meu carro, só que depois não deu certo. E eu senti muito incômodo antes de vender. Aí eu não vendi, né? Porque perto de fechar a negociação, eu senti um incômodo muito grande. Um incômodo muito grande, já percebendo que Deus não estava no negócio. Aí, meus irmãos, Deus usou 3 ímpios para conversar comigo. Eles puxando conversa comigo e falaram assim: ô Lucena, aquele carrinho seu, e aí, cadê? O que você fez com ele? Aí eu comentei, eu falei: eu tô vendendo ele e tal, num preço. Aí a pessoa falou assim: ô moço, não vende seu carro desse valor não, seu carro vale muito mais. Esse carro que você tá vendendo desse valor aí, você vai levar prejuízo e você vai se arrepender. Deus usou um ímpio. Aí eu já fiquei com isso na cabeça. Quando pensa que não, passou outro dia, eu tava conversando com outra pessoa e a pessoa falou a mesma coisa comigo, falou: Lucena, eu fiquei sabendo que você está querendo vender aquele carro, não vende porque o valor está muito abaixo. O valor está muito abaixo que você está vendendo. E depois Deus usou outra. Mas por quê? Porque eu tive esse discernimento. Deus usou ímpios para me alertar. E graças a Deus eu não vendi e Deus providenciou. O dinheiro que eu estava precisando, Deus providenciou de outra maneira e eu paguei umas contas aqui que estavam em atraso. Então, para vocês verem como é que é, meus irmãos, a pessoa humilde, ela consegue perceber Deus falando com ela. Agora, se você deixar a soberba entrar no seu coração, aí você nunca vai estar atento quando Deus está falando com você. Amém, meus irmãos? Então, vamos buscar sermos humildes, né? Vamos buscar e esperar que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida, porque a humildade é uma das grandes características para nos aproximarmos de Jesus e para sermos lapidados, para sermos usados por Deus. Eu creio que quanto mais humilde a pessoa ela se torna, mais as bênçãos de Deus chegarão na vida dessa pessoa. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Eu tenho escutado testemunhos de pessoas que Deus foi amassando essas pessoas para elas se humilharem bastante, para ficarem bem humildes, para depois Deus derramar as bênçãos sobre a vida dela. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, mesmo que às vezes a situação não esteja fácil, mas que possamos crer cada vez mais no Senhor Jesus Cristo, porque somente através dele que nós temos a proteção e a ajuda divina. Que o Espírito Santo venha consolar o coração de cada um de vocês, meus irmãos. Amém.